Rabisco. 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 Rabisco Podcast, uma produção, canal Diversão e Arte. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Dinho e estamos no ar com mais uma edição do programa 7 e dessa vez invadindo o Rabisco Podcast, num papo especial com o ator César Mello, que estreia nos cinemas nacionais com o filme Doutor Gama. Rabisco. Primeiro, César, seja bem-vindo aqui ao nosso programa 7, ao Rabisco Podcast. E estreando aí nos cinemas, César Mello, cantor, ator, compositor, professor e tantas outras artes e propriedades. E César, fala um pouquinho pra gente do processo desse filme que estreou agora, Doutor Gama. Como foi esse processo? Como você estudou o Doutor Gama, que a gente já conhece uma parte do Doutor Gama, e o filme traz ainda mais a estrutura desse personagem tão conhecido e tão importante nesse contexto. Bom, Dr. Gama, ele é um personagem, acho que dos personagens que eu já interpretei, talvez o mais complexo. O que é muito bacana, porque o Dr. Gama, ele é advogado, é um rábula que advoga, ele é jornalista, ele é um poeta, ele é pai, ele é marido, e ele é um herói no que mais podemos realmente caracterizar um herói, que é, se você olhar os feitos dele, a trajetória, o caminho do herói, do Gama, e o que ele proporcionou, enfim, ele é um dos pioneiros da luta pela abolição do Brasil, é realmente um homem, um dos carros-chefes, chamando, lutando, brigando, escrevendo sobre isso, lutando nos tribunais sobre isso. Então, talvez ele seja realmente o personagem mais complexo, mais múltiplo que eu já interpretei, com certeza, assim. E você acha que nessa pesquisa, nesse estudo, você se encontrou um pouco nele, você emprestou um pouco de você para ele? Como foi essa troca pessoal com o personagem? Olha, foi um baita desafio, assim, porque é um personagem muito difícil de ser interpretado, né? Porque é um personagem de época que está nos tribunais, está lutando, está brigando, é um personagem que fala muito bem. Então, eu me agarrei a algumas coisas assim, algumas coisas que me deu um chão, assim. Uma das coisas que mais me deu chão foi os textos dele. Eu li muitas vezes, muitos textos dele, porque eu queria entender o raciocínio, o modo como ele pensava, concatenava a língua portuguesa, como ele, sabe? Porque eu sabia que isso podia me dar uma luz possível sobre como seria ele falando verbalmente, né? Então, isso me ajudou muito. Eu vi muitos filmes de tribunais, tal. Eu estou falando isso porque realmente é um personagem muito longe de mim, no sentido... você falou que se eu emprestei alguma coisa dele. Ele é um personagem muito longe, é um homem, um advogado, um homem muito culto, mas no século XVIII, né, em 1850, nos tribunais de 1850, onde nós não temos registros de como é isso. Eu tinha sorte, o que tinha a meu favor é o fato de que nunca ninguém viu ele, nunca ninguém ouviu o tom dele, o tom de voz dele, enfim, ele falando, não temos registros disso, pelo menos ninguém que vai ao cinema assistir. Então, de alguma forma, isso estava a meu favor, mas ainda assim é muito difícil, assim, foi muito difícil. Não sei se eu emprestei alguma coisa dele ou se ele me deu muita coisa. Eu acho que foi ele que me deu mais do que eu dei para ele, assim. Ele me deu uma confiança que talvez eu nem tivesse, assim, porque ele era um homem muito confiante, assim, muito trabalhador, incansável, acreditando na mudança, na transformação, sabe?
Morreu 8 anos antes da abolição da escravatura. Uma pena que não viu, mas, enfim, não sei se eu emprestei algo para ele, não. Acho que foi muito dele. E só uma pergunta, as filmagens elas aconteceram antes ou após a pandemia, já no meio da pandemia? Não, as filmagens aconteceram em janeiro de 2018. Aconteceram antes da pandemia, porque eu pelo menos... 2019, perdão. Tá. Janeiro de 2019. Um ano antes da pandemia. E é engraçado como, vendo só o trailer, que eu ainda não vi, mas estou muito ansioso para ver o filme que está nos cinemas, o trailer já passa uma ideia de coisas que estão sendo tão discutidas hoje e que foram faladas tanto durante a pandemia mesmo, foram relembradas, e dá a impressão de que parece que foi pensado também pela pandemia, né? Porque é um tema pungente, é um tema urgente, é um tema tratado, é um tema que vai e volta, mas que sempre está presente e que na pandemia também foi bastante falado, essa história do povo brasileiro. Porque o Dr. Gama é um pouco da alicerce da história de luta de um povo brasileiro. E o cinema brasileiro tem essa força, né, de sempre trazer histórias do seu povo na sua temática, trazendo, representando e reapresentando essa história para o público em cinema, que eu acho que é uma das fórmulas que a gente consegue melhor atingir o público, que é transportar essa emoção através das telas. E qual a mensagem do filme como um todo? O que você acha que ele traz de importância nesse momento, ainda mais falando agora de pandemia? Bom, é um filme muito atual, né? É um filme muito atual. O roteiro foi iniciado há mais de 17, 18 anos atrás. Mas, se você ler os trechos dos textos do Gama, você vai ver que, infelizmente, o Brasil não mudou muito. Mas o que eu acho que acontece com esse filme é que o Gama foi escondido da gente. E não foi proposital, ou, aliás, não foi despropositadamente, né? Foi propositadamente. Ele e muitos outros grandes homens e grandes mulheres negras foram completamente escondidos. E eu acho que o que tem acontecido ultimamente, nos últimos anos, tanto na literatura, quanto nas universidades, na moda, na música, é que nós estamos resgatando a nossa ancestralidade, nós estamos resgatando, nos encontramos de novo, nos encontrando com os nossos ancestrais, com os seus costumes, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento. E, como você disse, o cinema é muito potente e Gama entra junto dentro dessa quantidade de enxurrada de informações muito potentes para nós, que nos anima, que nos dá força. Então, por mais que ele denuncie um Brasil muito atual, o que é muito triste, ao mesmo tempo ele fala para homens e mulheres negras: olha, o Brasil não mudou muito, mas nós mudamos, nós não estamos mais no mesmo lugar. Porque nós estamos hoje nas universidades, por exemplo, produzindo conhecimento sobre nós mesmos. Nós estamos tendo historiadores construindo conhecimento e resgatando conhecimento, homens negros, mulheres negras, sobre quem éramos, sobre quem somos e que foi escondido, foi apagado propositadamente durante a história. Então, isso eu acho que essa é a mensagem do filme, sabe? Nós não estamos mais no mesmo lugar. É um filme para ter orgulho de ser negro. É mais uma construção artística para a gente saborear e ter orgulho de quem a gente é, sabe? Eu acho que isso o filme dá. E, claro, falar sobre justiça no Brasil hoje, é fundamental, né? Então, o filme também traz isso, porque Gama era incansável em relação à justiça. Enfim, então isso é muito, muito importante também. E os atores do filme? Fala um pouco deles. Quem são? Quem mais a gente encontra? Além de grandioso César Mello. Eu sou péssimo de nome, né? Mas uma das pessoas que foram muitas pessoas, aliás, todo o elenco inteiro é incrível, né?
mas eu tive muito contato e um dos personagens que me ajudou muito a construir o Gama foi a Mariana Nunes, que faz a esposa do Gama na segunda parte do filme. Porque eu tinha os textos do Gama, eu tinha a imagem dele, eu e o D já tínhamos conversado sobre que tipo de personagem ele queria. Ele queria um herói, ele queria esse homem que Gama era, esse homem pesado, sério, né, com o poder da oratória. Então, eu estava buscando isso há um tempo, e eu acho que o que a Mariana me deu foi justamente o que eu não tinha, que era o Gama humano, o Gama esposo, o Gama homem, sabe? Então, foi muito... E nosso encontro foi muito incrível, porque ela é incrível, tipo, Mariana é incrível. E de modo que a nossa relação, o que nós trabalhamos no set de filmagem, aliás, o que nós trabalhamos na preparação, foi muito fundamental para mim, assim, foi muito importante para mim. Assim. Tem o Adier, que é um jovem ator que faz meu filho, um fofo também, enfim. E outra pessoa que foi muito importante para mim, lá no processo, além da minha esposa também, que foi para lá, ficou um tempo comigo, foi o Romeu Evaristo. O Romeu Evaristo, além de ser um ator incrível, né? Contracenar com ele foi muito top. O Romeu é uma verdade linda. E ele fora no set, assim, fora do set, o Romeu era alegria. A gente se divertia muito, a gente brincava muito. E ele é o tipo de pessoa que já acorda rindo, já chega no café da manhã rindo, contando piada, alegrando a gente. Era muito bom, era muito incrível aquilo. Foi demais. Romeu Evaristo, olha, eu queria levar para todo filme que eu fizesse. Demais. Como foi essa preparação? Já que é um filme de época, já que é um filme... Como que funciona essa preparação? Como que os atores se relacionam nesse momento de preparar para as cenas? Antes da cena, na verdade. O que me ajudou muito também foi estar em Paraty, né? Porque Paraty é uma cidade que eu não gostei, aliás. Eu gostei por causa do filme, mas não gostei. O César não gostou. Assim. É uma cidade com uma energia muito pesada. Muito pesada. Tem um histórico, né, do Brasil escravagista em Paraty que está impregnado lá de uma maneira muito forte ainda. Tanto que, no meio das filmagens, eu tive um problema. Eu fiquei 4 dias sem conseguir levantar da cama. Eu tive um problema no corpo, na coluna, travei. Foi um problema assustador, inclusive. E eu fui tratar, enfim, comecei tratamentos lá. A equipe do filme foi incrível. E eu fui para um cara que era massoterapeuta, mas era um pouco espiritualista, sabe? Uma espiritualidade muito forte. E aí quando eu cheguei lá para ele me atender, ele já sabia que eu iria. Ele falou: 2 mulheres me avisaram que você iria. E eu fiz o filme inteiro pensando muito em 2 mulheres, assim, que são as 2 minhas avós. Minha avó Mariana, que é mãe do meu papai, e minha avó Olívia, que é mãe da minha mãe. Assim, elas estavam o tempo todo no meu pensamento, assim, em todo o processo do filme, assim. E foi um encontro lindo, assim. Ele falou coisas incríveis que só eu e Renata sabíamos, assim. A Renata estava comigo. Foi um momento mágico. E uma das coisas que ele falou foi que em 2017, por exemplo, 7 pessoas durante o ano se enforcaram em Paraty. E ele tem absoluta certeza que isso tem uma ligação total com a energia, né? Com a herança de toda a maldade, todo o processo histórico escroto, escravagista
enfim, e cruel, né? Que é um dado importantíssimo para a gente poder entender o que foi a escravidão no Brasil, né? Crueldade, enfim. Ele tem certeza absoluta que isso é herança histórica disso. E eu senti isso quando eu cheguei em Paraty. Assim, eu senti pesado, clima pesado, cidade pesada. Não gostei de lá. Mas aí respondo a sua pergunta. Para o personagem, para o trabalho que eu estava ali para fazer, foi incrível. Porque eu somatizei no corpo de uma maneira muito forte, tanto que eu fiquei mal. Mas, de alguma forma, aquilo me deu também um pouco da fragilidade que ele precisava. Porque, por mais que ele fosse um homem forte, né, era um homem do século XVIII, não tinha carro, não tinha, enfim, roupas pesadas, São Paulo, uma vila, muito calor, ao mesmo tempo muito frio à noite. Ele trabalhava muito, ele morreu em decorrência de uma diabetes, e nas minhas últimas cenas que eu fiz, ainda um pouco mal, foram justamente as cenas em que ele já também, na história, já estava sofrendo com a diabetes. Ou seja, por mais que esse homem fosse muito forte, muito aguerrido e realmente um herói, era um homem, né? Era um homem de carne e osso, assim como eu, como você. E eu tenho certeza que não foi fácil para ele. Então a cidade me deu isso, sabe? Essa fragilidade, essa fraqueza, assim, realmente de. Isso foi o processo do filme foi incrível, assim. Acho que a cidade ajudou. E a preparação consistiu muito em relações, né? Em criar relações de verdade, né? Criar relações verdadeiras com tudo que estava acontecendo, assim. Porque o grande desafio é esse, né, cara? É um filme de época, é um filme sobre uma época. Eu nem acho que seja um filme de época, é um filme sobre uma época, porque a gente tem licenças, né, enfim. Mas me agarrei muito à escrita dele, ao português dele, porque isso me dava também o modo como eu poderia transpor os meus textos, né? Então me ajudou bastante. Como esse Gama fala, isso me ajudou bastante. Os textos dele foram incríveis. Assim. O D também, com certeza, na direção, e o Pena, que foi a preparação, foram também fundamentais, né? Porque o D ele é muito, ele sabe muito o que ele quer, ele sabe muito o que ele quer, ele sabe o que ele quer e ele sabia que Gama ele queria. Então ele também foi muito claro em dizer o que ele queria, sabe? E aí eu que corri atrás para poder dar aquilo que ele queria também, né? Enfim, chegarmos ao que era importante para ele, né? E ele foi magistral, assim, porque ele é muito humano, ele tem um olhar muito carinhoso, é um homem incrível, assim. Primeira vez que eu trabalho com ele e fiquei encantado, porque é muito incrível, assim, realmente é um homem muito incrível, é um homem diferenciado. E tudo isso é suporte, tudo isso te acalma na hora da ação, tudo isso te dá confiança, né? Enfim. Acho que é um monte de coisa. Eu senti que o filme é praticamente uma poesia. Porque por mais que você fale de Paraty, dessa coisa do mal-estar que passou, mas parece que tudo isso desenhou a poesia que o filme se tornou. Né? Parece que tudo isso parece que foram contribuições, na verdade. As más e as ruins, mas todas foram, de alguma forma, contribuição. E o filme está em cartaz nos cinemas. A gente já pode assisti-lo. É isso aí. Então, galera, convido todo mundo a ver no cinema. Doutor Gama com César Mello e grande elenco. Um filme poético, um filme histórico, um filme que vale a pena conferir. E com o grande César Mello, que está aqui para a gente falando um pouco sobre o seu personagem e sobre o filme para a gente. E César, e o César ator, o César cantor, o que traz de novo aí para a gente? O que a gente pode esperar mais de César, além do filme?
Eu comecei ano passado, eu e Renato começamos a cantar juntos, que era uma coisa que nós queríamos fazer há muito tempo, mas a gente não conseguia, né? E aí, por causa da pandemia, a gente começou a fazer um trampo juntos, cantar juntos, enfim, para poder alegrar aqui em casa, passar por esse período terrível que nós estamos passando. E aí foi, e de repente começou a vir shows. A gente já fez 4 shows muito bacanas. A gente deu nome, a Flor da Pele é o nosso nome para a dupla, e a gente está fazendo música, está produzindo coisas, enfim, em breve vem coisa legal por aí. Vem o próximo CD do César Mello, enfim, direto, em breve, se Deus quiser, retomar os shows. Enfim, não paramos com a música, estamos a todo vapor. Tem a segunda temporada de Bom Dia Verônica, que eu começo a gravar agora no próximo mês. E tem mais cinema por aí, né? Tem o Pastor Guerrilheiro, que vai estrear, tem Terapia da Vingança, que vai estrear, tem uma série que eu gravei esse ano, Não Foi Minha Culpa, que vai estrear, tem um filme chamado Clube do Picadinho, chamado Clube dos Anjos, do Defante, que eu também fiz e que vai estrear. Enfim, tem bastante estreia por aí. Maravilha. Então, César, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Sempre bem-vindo, a casa é sua. Valeu. E vamos pro cinema. Vamos ver Dr. Gama, porque eu já tô com meu ingresso aqui, já vou correr pro cinema. Suas dicas culturais no Rabisco Podcast. Um oferecimento Canal Diversão em Arte. A sua identidade digital brasileira. Olá, eu sou a escritora Isabela P9 e venho aqui contar um pouco sobre o ciclo formativo Mulheres no Avesso da Razão, Representações da Loucura Feminina, que está acontecendo essa semana. Nós já tivemos outras atividades e hoje, sexta-feira, vamos ter às 19 horas no meu canal do YouTube a live com a escritora Micheline Verunsch, que é psicóloga, e a Nina Stasevskas, que vai ser sobre a relação entre mulher, loucura e patriarcado e as suas representações. Logo depois, no fim de semana, sábado e domingo, eu mesma vou ministrar uma oficina de escrita poética exclusiva para mulheres a partir desse mesmo universo da loucura feminina. Essas lives são abertas, mas a oficina tem vagas limitadas, então as interessadas podem enviar um e-mail para noavessodarrazão@gmail.com. Esse ciclo faz parte do projeto de escrita do meu livro de poesia Compêndio para Moças de Olhos Lânguidos, que foi contemplado pelo Rumos Itaú Cultural e vai ser lançado em 2022 pela editora Urutau. Ele se debruça sobre esse eixo temático, mulher, loucura e patriarcado. Então, por meio desse evento formativo, nós pretendemos compartilhar com o público interessado o nosso processo criativo e reflexivo sobre esse tema. Todas as atividades são gratuitas e as lives também vão ficar disponíveis depois para acesso no YouTube. É só buscar Isabela P9, com V de vida mudo no final, para acessar as lives. Muito obrigada, eu espero vocês lá. Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão em Arte. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast, como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal, canaldiversãoemarte.com.br. Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramstaller e Dinho Santos. Edição Fred Cunha. Colaboradores Thaís Britor e Vitor Luz. Coprodução Atraverso. Produção e realização Canal Diversão em Arte. Canal Diversão em Arte. Arte e cultura em multiplataformas. Você interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco, do canal Diversão e Arte.